Beleza, pessoal? Vamos resolver então agora questões CPC 06 arrendamentos. Questões da Fundação Carlos Chagas. Vamos com tudo aqui na telinha. Primeira questão cobrada no Fisco aí de Manaus em 2019. Falou o seguinte, a questãozinha. Um contrato de arrendamento foi realizado por uma empresa para a utilização de um equipamento industrial. O contrato será pago em 36 parcelas mensais de 32.135 e uma parcela adicional no valor de 100 mil, que deverá ser paga juntamente com a 36ª parcela mensal. As demais informações sobre o contrato são as seguintes. Então, um contrato de arrendamento de um equipamento industrial, então de um ativo imobilizado. O contrato será pago em 36 parcelas de 32.135, uma parcela adicional no valor de 100, que deverá ser paga junto com a 36ª parcela. As demais informações, pessoal, aqui ele deu um indicativo, né? Essa parcela adicional, sempre quando tem essa parcela adicional no final, é aquela questão, né, de o cara paga essa parcela, é como se ele estivesse falando, ó, há uma opção de compra. Implicitamente, né? Que é essa parcelinha aqui de 100 mil. Então isso aqui é um arrendamento financeiro, né? Mas enfim, isso aí depende, né, atualmente, se é financeiro ou operacional, na contabilidade do arrendatário. Data do contrato, 1/12, taxa implícita de 1,2, valor presente das parcelas 1 milhão, vida útil 7 anos, valor residual de 328 mil. Né, da venda lá do equipamento pela empresa. E aí ele pede o total das despesas que afetaram o resultado. Pessoal, quando ele pediu o total das despesas, até comentei sobre isso, né? Numa questão, acho que na teoria lá, eu falei, olha, ele pode pedir o total das despesas. É o que está sendo cobrado aqui. O que significa o total das despesas? Então, a despesa financeira do arrendamento e a despesa de depreciação. Então, quando ele te pediu o total das despesas, claro, nesse caso você precisa identificar ali que é um ativo imobilizado. Por quê? Porque é um equipamento industrial, tá? Então, o total das despesas é o quê? Despesa financeira mais despesa de depreciação. Fechado? E aí vai ser o total das despesas que afetaram o resultado de dezembro de 2018. Vamos entender por que ele falou de dezembro de 2018? Pelo seguinte, contrato de arrendamento foi realizado na legislação, o contrato será pago em 36 parcelas mensais, é uma parcela adicional. Então ele quer a parcela mensal, porque a data do contrato foi 1/12, então vai ser a parcela aí mensal, né? Legal. Fechado. Então vamos lá, galera, vamos calcular. Como que você calcula aí a despesa financeira? Você pega o valor presente, 1 milhão, e aplica o percentual aí. Então a despesa financeira vai ser o quê? 1 milhão vezes 1,2. Então 0,012, né? 0,012. Faz aí o cálculo lá na hora da prova, você vai chegar em 12 mil, né? Bem tranquilo, 12 mil. Legal, 12 mil então de despesa financeira. E a despesa de depreciação? Despesa de depreciação vai ser quanto, galera? Você vai pegar o valor presente, você vai diminuir o valor residual, então vai ser 1 milhão menos 328 mil. Tá? Então é o valor contábil menos o valor residual. Então é o cálculo de depreciação lá, valor contábil menos valor residual é igual a valor depreciável. Isso aqui a gente estuda, né, com maiores detalhes lá no CPC 27. Então 1 milhão menos 328, deixa eu pegar aqui porque eu posso, né, na calculadora. 1 milhão menos 328 é igual a 672 mil.
Caraca, o cara precisou de calculadora, né? Mas eu tô aqui evitando a fadiga, né? Dando uma de Jaiminho, né? A galera mais nova não vai nem saber o que é isso, né? Tô dando uma de Jaiminho aqui, tô evitando a fadiga, tá? Então, 672 mil, legal, 672 mil. Aí, galera, você divide por 7 anos, né? Ou se não, você divide... Enfim, né? Como ele quer a mensal ali, são 7 anos, você divide 7 anos, 7 vezes 12, 84. Só ver um negócio aqui. Isso. Então, o que é mais interessante? Você pega 7 anos, você multiplica, divide por 7 anos, tá? Acha um valorzinho aqui, essa vai ser anual, e aí você divide por 12, aí vai achar a mensal. Ou você já divide por 7 anos vezes 2, 84. Então, 672, se só confirmar, dividido por 84, vai dar 8 mil, tá? Então, eu vou fazer dessa forma aqui já direta. Então, dividido por 84 meses, vai te dar o valor da depreciação mensal de 8 mil, tá? 8 mil de depreciação. Então, o total da despesa ficou 12 mais 8, 20 mil reais, gabarito, opção C. Tá bom? Beleza? Pessoal, nós vimos lá, bem no início da teoria, a questão de depreciação. Então, lembra lá do resumo de depreciação? Nós vamos depreciar. Então, a regra deprecia o ativo com base na vida útil, ou, porque senão a galera vai ficar com dúvida aqui, prazo final do arrendamento. O que ocorrer primeiro. Tá? Essa é a regra. Então aqui, pessoal, ó, deprecia com base na vida útil, prazo final do arrendamento, ou na vida útil. Então, nesse caso, olha, a vida útil é 7 anos. E o prazo final é o quê? 3 anos, cara. Então, por que eu não depreciei 3 anos? Se eu não falo isso, o pessoal vai perguntar lá no fórum, né? Então, eu já tô falando. Só que daí tem a exceção que fala o seguinte, ó. Exceção. A exceção é a seguinte. Se tiver opção de compra, nós usamos obrigatoriamente a vida útil. Então, galera, nessa questão ele não falou assim, cara, opção de compra, mas ele deu implicitamente, ó, parcela adicional, por isso que eu coloquei aqui, ó, opção de compra, tá bom? Tanto é, cara, que eu acho que essa questão aqui foi antes da próxima, e daí a próxima FCC já deu uma melhorada no padrão dela aqui, tá? Porque não ficou tão claro, provavelmente alguém questionou aí. Mas é isso. Falou o total das despesas, então você vai pegar a financeira mais a despesa de depreciação, tá? Legal. Por que eu usei a vida útil? Segue essa regrinha aqui, a exceção, né? Porque se tiver a opção de compra, a gente obrigatoriamente usa a vida útil. Nesse caso, 7 anos, 84 meses. Legalzinho. Simbora! Pô, eu sempre ponho aqui, né, mas eu tento resolver aqui, né, no espaço que a gente tem. Então, por isso foi essa tela branca aí. Próxima questão. FCC AFAP 2019. Uma empresa obteve um equipamento industrial, vocês vão ver que é a mesma ideia, só que aqui ela deixou mais claro. Um equipamento industrial, então, é um imobilizado. Por meio de um contrato de arrendamento. Contrato realizado em 31/12/2016, prazo total de 8 anos. E a empresa pagará 8 parcelas anuais. Veja, é sempre um período, pessoal. Falei sobre isso, né? Nesse caso é o quê? Mensal. Agora vai ser um período, só que ele colocou anual, tá bom? Legal? Então ele foi adquirido lá em 31/12, então passou todo um ano e ele vai pedir lá o total de despesa também, tá? Então 8 anos a empresa pagará 8 parcelas anuais de 502, vencendo a primeira em 31/12. O valor presente é de 3 milhões
e é 7% ao ano. No final do prazo do contrato, o equipamento será transferido gratuitamente para a empresa que pretende ficar com o mesmo após este prazo. Sabendo que a empresa estimou a vida útil para o equipamento em 10 anos e o valor residual é de 480, a despesa total reconhecida na DRE. Então veja que aqui ele deixou mais claro, né? Que vai rolar assim, tipo, no final do prazo do contrato, o equipamento será transferido gratuitamente. Então, é uma opção de compra gratuito, né? Ele está dizendo que isso aí é uma aquisição. Vai rolar, né? Essa transferência lá do bem. Então, a gente vai ter que utilizar o quê? A vida útil, tá? É a regra ali da opção de compra. Sabendo que a empresa... Veja que aqui ele deixou mais claro, né? Foi o que eu falei. Não sei se essa prova foi depois, mas enfim, ele deixou mais claro. Despesa total reconhecida. Cara, é a mesma ideia. Você vai pegar o valor presente, multiplicar por 7. Então, dá até para fazer de cabeça. 3 milhões vezes 7, 3 vezes 7, 21. Vai dar despesa, mas a gente tem a tela aqui, né? Vamos fazer na paz. Despesa financeira vai ser o quê? O valor presente vezes a taxa. Então, 3 vezes 7, 21. 3 milhões vezes 7% vai te dar o quê? 210 mil. Tá? 210 mil. E aí nós temos a despesa de depreciação. Como que você faz a despesa de depreciação? Nesse caso, você usa a vida útil lá. Você pega os 3 milhões, você retira o valor residual, tá? Que nesse caso foi quanto? 480 mil de valor residual. Então, você tira aqui o 480 mil, tá? Você faz lá, eu vou fazer aqui porque eu sou Jaiminho, 3 milhões menos 480 mil na calculadora, eu chego em 2.520, que dava para fazer de cabeça, mas eu tô o quê? Evitando a fadiga, tá? 2.520, 000. E aí, galera, o que rola? Você vai dividir, aqui não precisa transformar em meses, por quê? Porque é anos, então 10 anos. E aí você vai chegar na depreciação dos 252 mil. Então, 210 mais 252, você vai chegar em 462. Tem que ter, cara, essa resposta lá. Você vem aqui, 462, né, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, vai lá ver se tem isso. E tem, graças a Deus, rolou aqui 462, então o gabarito está... É a C, né? Está correto. É C. Legal, fechou, vamos embora. Tudo jóia? Então, duas questõezinhas em que nós calculamos a despesa. Poderia cobrar um monte de coisa aqui, já te falei sobre isso. Ele podia te cobrar quanto que foi, né, do reconhecido como ativo, seria quanto? Cara, 3 milhões. 5 segundos. Você bateu aí o valor reconhecido no ativo, 3 milhões. O valor reconhecido no passivo, 3 milhões. Vai lá e marca, tá? A gente vai ver que vai ter questões assim. Simbora, vamos lá. Cefaz, Fisco Goiás. Estamos agora no centro-oeste do país para destruir essa questãozinha. Uma empresa realizou em 31/12/2016 um contrato de arrendamento mercantil de um equipamento industrial. Legal, o contrato tem prazo de 8 anos. A empresa pagará 8 parcelas anuais de 8.37338,81, vencendo-se a primeira parcela em 31/12/2017. Então, um ano de novo, ó. E a taxa implícita é de 7% ao ano. O valor presente é de 5 milhões e a empresa pretende ficar com o equipamento após o término do contrato. A vida útil estimada para o equipamento é 10 anos e o valor residual é de 800 mil. Com base em informação, a despesa total, de novo, cara, despesa total reconhecida na demonstração do resultado decorrente da operação foi em reais. Já está começando a ficar fácil. Terceira igual, né? Então, galera, qual que vai ser aqui? 5 vezes 7, 350. Sempre vai ter a... Então, despesa financeira, ó, 5 vezes 7, 35. Tá? Como é 5 milhões... 350 mil. Tá? 350 mil. Essa é a despesa financeira. E aí vai ter a despesa de depreciação. Tá bom?
Cara, nada a ver 837, ó. Você já tira fora aqui. Né? E 350, 420, 770. Caraca, bicho, deixa eu só ver um negócio aqui. 210, 252. 210, 252. Soma a B com a D. Gabarito C. Deixa eu ver essa aqui. 12, 8. 12 mais 8, 20. Gabarito C. E agora, pensamento bovino, né? Cara, gabarito C de novo. 350 mais 420. Ai, que fase do examinador. Tá bom, galera? Então, quando aparece isso, você não vai fazer mais nada. Você vai pegar a opção B, a opção D, soma e já eras. Tá bom? Não vai fazer isso. Tá bom? Mas é muito fácil, velho. Pelo amor de Deus. Eu fui ver isso agora, tá bom? Eu comecei a ver aqui porque foi 3 questões parecidas. Mas vamos lá. Despesa financeira. Despesa de depreciação. Ai, que fase, né, cara? Despesa de depreciação. Simbora. Despesa de depreciação. O cara até tem que voltar aqui, né? Vamos voltar pra terra. A vida hoje... Como que é a despesa de depreciação mesmo? Até me esqueci, cara. Você pega lá... Deixa eu lembrar. Tá, lembrei. Você pega os 5 milhões, fechou, aí você diminui o valor residual, 800 mil, tá? Cara, aqui nem precisa evitar a fadiga, né? Porque tá muito fácil, 4 milhões e 200. Aí você divide por 10, vai dar 420 mil, tá? Somou um mais o outro aqui, você chega nos 770 mil, né? Isso para ser auditor da Cefaz lá e ganhar uma merreca boa, né? Depois vem falar que, passei na Cefaz. Cara, só fez a obrigação, né? Simbora, vamos para a próxima questão. TRE Rondônia. A empresa financiadora adquiriu em 31/12 uma máquina, então é um ativo imobilizado, cuja vida útil foi de 10 anos e o valor... Já vamos ver o que o cara quer, velho. Considerando que a empresa utiliza a depreciação do ativo médio das cotas constantes, é correto afirmar que a empresa reconheceu uma despesa de depreciação, um ativo, aqui melhorou um pouquinho, né? Mudou agora a parada, tá? Então vamos lá. Cuja vida útil foi de 10 anos e o valor residual igual a 0. A máquina foi adquirida por meio de arrendamento mercantil financeiro para ser paga em 5 prestações anuais iguais consecutivas de 30,026, com taxa efetiva de juros de 5% ao ano, vencendo a primeira prestação em 31/12/2012. No dia da aquisição, o valor justo da máquina era 132 e o valor presente 130. Então, valor presente 130, a gente vai sempre pegar o valor presente. E a empresa pretendia ficar com a máquina no final do contrato. Tá dando a entender aqui, que isso aqui já é 2014, pessoal, ele dava a entender que isso aqui era o quê? Um arrendamento mercantil financeiro, tá bom? Considerando que a empresa utiliza para depreciação o método das cotas constantes, o método linear, é correto afirmar que a empresa financiadora SA reconheceu. Então, pessoal, vamos lá. Valor presente, 130 mil. São 5 prestações. Vamos fazer aqui, ó. Então você vai pegar 5 prestações, porque agora ele precisa, né, ver ativo, passivo. Vamos fazer bem completa essa questãozinha aqui. Então 5 prestações de 30,026 com 72, você vai chegar aí em 150, 133 com 60, tá? Fiz de cabeça? Não fiz de cabeça, tá bom? Não sou ninja. Você vai fazer lá na prova o seguinte, ó, 0,26 com 72 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 7, 35. Vai lá e vai fazendo a paradinha e vai chegar em 150,133. Tá bom? É assim, infelizmente, faz parte da vida. 150,133 com 60. Feito. Taxa de juros, e agora? O que mais que nós vamos fazer? Então, vamos fazer o lançamento aqui para você visualizar como que funciona essa parada aqui. Debitou ativo imobilizado, tá? De 130 mil, porque é o valor presente, e creditou o passivo, né? De
150 lá, ó. 150, 133 com 60. Fechado? E a diferença é o quê? Vamos botar aqui passivo, né? Arrendamento a pagar. E a diferença vai ser o quê, pessoal? Encargos financeiros a transcorrer, que é uma conta redutora aí do passivo nesse caso. De quanto? 150, 20.133, né? Com 60, tá? Então esse é o lançamento aqui pra gente relembrar. E aí nós vamos ficar com o ativo de 130, o passivo de 150, com a conta redutora de 20, 130. Valor presente das prestações, e o ativo ali pelo custo correspondente a esse valor presente das prestações. Legal! Então, pessoal, um ativo de 132, não, um ativo de 130. Um passivo de 150, não, é 150 menos 20. Um passivo de 130. Uma despesa financeira de 6.600. Quanto que é a despesa financeira? 5% de 130. 5% vezes 130 mil. Então, 130 vezes 0,5, né? Se fosse 10% daria 13 mil. Metade vai ser quanto? 6.500. Tá? Dá para fazer de cabeça também. Ó, 10%, 13 mil. Metade, 6.500. E ele está falando que é de 6.600, então está errado isso aqui. A despesa financeira está errado isso aqui, então lá na hora da prova você já podia marcar, né, com uma confiança bárbara aí que a despesa de depreciação é de 13 mil. Mas nós não vamos, né, confiar muito, vamos ver por que deu 13 mil. Tá, então vamos ver as datas aqui. Cadê? Adquiriu em 31/12/2011. E aí vencendo a primeira em 31/12/2012, então um ano, né? Um ano, legal. Então você vai pegar o 130, ele não falou nada de valor residual, então 130 mil e divide pela vida útil. Cadê a vida útil? Cadê? Vida útil, 10 anos, dividido por 10, 13 mil. Uma despesa de depreciação de 13 mil. Tá bom, galera? Então fiz questão aqui de resolver toda, né, no detalhe, porque essa é uma questãozinha interessante. Ele podia ter pedido, até pediu, né, foi uma questão legal. Então ele pediu despesa financeira, pediu despesa de depreciação. Se ele te pedisse o total da despesa seria quanto? 13 mais 6.600 seria 19.600. O total do passivo, 130. Total do ativo, 130. O total dos encargos financeiros a transcorrer, 20, 133 com 60. Cara, é isso. São todas as formas que ele pode te cobrar. É isso aí, tá? Então, é só fazer o lançamento ali e não tem erro. Você vai acertar as questões. Agora, uma provinha que eu fui aprovado aí do TCE em 2014. Em 31/12/2012, a empresa de serviços e companhia adquiriu um caminhão ativo imobilizado por meio de um contrato de arrendamento mercantil financeiro ser pago em 6 parcelas anuais consecutivos, valor de 100 mil cada, vencendo a primeira em 31/12. Então, anual de novo, ó, 31/12/2012 e 2013. Sabe-se que o valor presente é quanto? 462. Esse é o valor presente. E que se a empresa de serviços e companhia tivesse adquirido o caminhão à vista, teria pago 470. É o valor justo. Então, não interessa o valor justo. Nós vamos pegar qual? 462 mil. Perfeito. Nesse caso, a empresa serviço e companhia reconheceu um passivo no valor de 462, pasmem, senhores, pasmem. Depois o cara vem falar, sou auditor do TCE. Putz, velho, tá de sacanagem com essa prova aqui, até os pombos, né, do teu município aí, até os pardais estão, né? Enfim, galera, dá pra gente fazer aqui, até eu vi esses dias no fórum, até as tainhas de Floripa, achei legal. E aí você pega, né, cara, e faz o teu jargão aí. Eu moro no Sergipe. Sergipe não tem caranguejo, um negócio assim? Até os caranguejos de Sergipe sabem. E aí os pombos eu fiz por quê? Porque, cara, toda cidade, município aí tem um pombo, né? Lá na praça. Né? Putz, pelo menos assim, todos os municípios, e eu já auditei municípios com 1.500 habitantes e tinha uma pracinha e os pombos estavam lá, tá bom? Então, barbada, cara, barbada demais, tá bom? Passivo de 462 na data da aquisição. Então, vamos fazer o lançamento que a gente tá
nos preparando aqui, mas ficaria assim, ó, DDC, né, o débito e o crédito ali. Então, ficaria o ativo imobilizado de quanto? De 462. Aí você pega a parcela e multiplica, cadê as 6 parcelas de 100? Então, vai dar 600 mil aqui do arrendamento. A diferença em encargos financeiros a transcorrer. 600 menos 462, 138. 138. Então, você vai ter um passivo de 600 menos 138, 462, valor presente. Ativo de 462. Legal? Ah, professor, e a despesa financeira? E a despesa financeira, pessoal, vai ser o quê? 462 vezes o percentual lá da taxa. Ele deu aí a taxa? Que faz? O cara não deu a taxa, velho. Adquirir um caminhão, faz 6 parcelas, 100 mil vencendo a primeira, que valor presente, prestações, era quase 100 empresas, blá, blá. Cara, não tem como saber a despesa financeira. Ele não deu a taxa, tá bom? Mas enfim, então, gabarito opção A. Barbada, né? Barbadíssima. Legal. Simbora, vamos com tudo para a próxima questãozinha. FCC Cefaz Piauí 2015. Em 31/12 de 2013, a companhia transportadora adquiriu um caminhão por meio de um contrato de arrendamento mercantil financeiro. O contrato será pago em 5 parcelas anuais consecutivas de 80 mil, vencendo a primeira parcela em 31/12 de 2014. Sabe-se que o valor presente das prestações era de 288 mil e que se a companhia transportadora tivesse adquirido o caminhão à vista, teria pago 300 mil. Então a gente vai pegar o quanto? 288. A vida útil do caminhão é de 5 anos, o valor residual é de... Ao final desse prazo será zero e a empresa utiliza o método das cotas constantes para cálculo da depreciação. Vamos lá então, galera. O que ele quer aqui? Com base em informações, ela reconheceu. E aí? Ai, velho. 288. Um ativo no valor de 300? Não. É de quanto? 288. Um passivo no valor de 400? Não. É de quanto? 288. Um ativo no valor de 288? Sim, um ativo. Uma despesa no valor de 80 mil? A gente precisa calcular, né? Receita financeira, cara, não tem receita financeira, né? Então nem precisa calcular aqui, porque você já sabe, cara, que é um ativo no valor de 288, tá? Eu não vou calcular aqui, então você pode fazer aí temas de casa, saber qual é o total da despesa. Você vai pegar... Mas é que ele não deu a taxa também, né? Então não tem como você saber, velho. Se ele não dá a taxa, não tem como. Tá bom? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um breve intervalo e na sequência a gente continua resolvendo questões da FCC. Tá? E aí, nas próximas questões, a gente vai uma velocidade mais absurda ainda, porque vocês já viram que começou a ficar muito fácil, né? Então, no próximo a gente vai fazendo aí mais umas técnicas ninja, você já vai... Os números já vão aparecer, assim, lá na hora da prova, vai surgir, vai brotar, assim, que nem aqui, você já começa a perceber, cara. Valor 388, já vai lá nas questões 288, e aí em segundos você já acerta a questão. Tá bom? Beleza? Então, já retornamos, vamos fazer mais um vídeo, né, pra gente fechar essas questões da FCC.